Olá a todos! Pois é, hoje vou falar de uma autora, mais precisamente de duas obras de uma autora norte-americana, ou se preferirem, estadunidense, a Anne Patchett. Ela é muito conhecida em Portugal, sobretudo pela obra A Casa Holandesa, que tem uma capa lindíssima. Eu li essa obra e uma segunda obra e vou falar dessas duas, das minhas impressões de leitura. E é isso. E é isso, fiquem por aí. Então, na primeira obra, que como eu disse tem uma capa lindíssima, eu vou deixar a capa aqui. A Casa Holandesa. Nós temos aqui uma saga familiar e vamos acompanhar uma família em particular. Dois elementos de uma família durante décadas. Nós começamos com uma família de quatro. A história começa a narrar-nos uma família de quatro: marido, a mulher, o filho e a filha. Eles vêm de origens bastante humildes, mas o homem consegue ter muito sucesso no seu trabalho, nos seus investimentos, e ele consegue ter dinheiro suficiente, ele é investidor imobiliário, dinheiro suficiente para comprar uma casa bastante grande, que pertenceu a uma família de holandeses, daí o nome A Casa Holandesa. Ele consegue comprar uma casa muito suntuosa, muito grande, muito elegante, porque ele acha que primeiro consegue comprá-la e depois consegue mantê-la e já tem um estatuto financeiro que lhes permite viverem bem. E ele acha que a mulher vai adorar a casa. A casa ainda tem mobília, ainda tem quadros, ainda tem bens da família que a abandonou, que a deixou. E talvez por isso, e por ser uma casa muito grande, muito diferente daquilo que eles estavam habituados, a mulher dele não acha graça nenhuma à situação, ela nunca se sente lá bem, nunca se sente confortável, não é o tipo de casa que ela quer, e começam aí os problemas daquela família. Rapidamente nós sabemos que a mulher acaba por abandonar a casa, o marido e os dois filhos menores. E os filhos ficam a viver com o pai, e mais tarde com a madrasta e as duas filhas da madrasta. Até que o pior acontece, como se não bastasse serem perdido a mãe, que foi à vidinha dela, mandou os filhos, a família. Durante décadas não disse nem ai nem ui, nunca se chegou à frente deles, nunca mostrou arrependimento, nunca nada. Supostamente foi fazer boas ações, ajudar os mais desfavorecidos, os mais carenciados. Mas como se isto não bastasse, eles acabam por perder o pai. Quando o pai morre, os problemas agravam-se, porque a madrasta consegue ficar como herdeira de tudo o que era do pai, incluindo da casa holandesa onde eles moravam. Eles perdem a casa onde moravam, este irmão e esta irmã. Eles chamam-se a Maeve, ela é a Maeve e ele é o Danny. E ao longo da maior parte da obra nós vamos acompanhar a vida destas duas pessoas, a sua relação, eles eram muito unidos, eles tinham personalidades muito diferentes e vamos ver o que é que eles fazem da vida deles a nível pessoal, a nível profissional, a formação académica, o porquê das escolhas que tomam, e percebemos que o passado, o abandono por parte da mãe, o falecimento do pai, a perda daquela casa, os problemas que depois tiveram com a madrasta, a frustração que tudo aquilo lhes causou, o sentimento de injustiça, a mágoa, o ressentimento que eles guardam, justificadamente, eu diria, durante tantos anos, vamos ver de que forma é que isso os molda e que impacto é que isso vai tendo na vida deles. E boa parte da obra é muito isso. Vemos estes irmãos próximos, mantêm-se muito próximos, porque eles também só se têm um ao outro, não é? E é uma história bonita, mas eu achei a narrativa muito lenta. Para aquilo que são as minhas preferências, é uma narrativa muito lenta. As coisas vão decorrendo com muita calma, com muita tranquilidade. Não vale a pena ter pressa para chegarmos a uma mudança radical na vida deles, não vale a pena ficarmos à espera que aconteçam assim grandes coisas, grandes acontecimentos. Não há grandes desenvolvimentos, nada muito fabulástico. É tudo com muita calma. Os anos passam, as coisas vão acontecendo. Estes irmãos sofrem perdas sucessivas dos progenitores, perdem o contacto com uma ama que eles tiveram,
perdem o seu lar. Há ali muitas perdas, há ali muita coisa a acontecer ao longo da obra e nós acabamos por, inevitavelmente, eu acho, criar ali empatia, não é? E nos doer um pouco o coração por as situações por que eles passam. E foi uma história que eu gostei de conhecer, gostei de finalmente conhecer esta obra da Ann Patchett, de que já tinha ouvido falar tanto. Foi uma obra ali nas 4 estrelas para mim, não foi assim uma coisa estrondosa, porque acho que pela narrativa lenta também acontecem algumas coisas diferentes mais para o final que me fizeram algum sentido, que eu acho que fizeram sentido incluir na história e na vida das personagens, mas que me criaram alguma frustração na mesma pela atitude, sobretudo, da irmã. Mas foi uma boa entrada na obra da Ann Patchett. Depois, a segunda obra que eu li chama-se Tom Lake, no original. Na tradução para Portugal chama-se Verão no Lago e é uma história muito diferente. Nós temos aqui, novamente, uma família, um casal com 3 filhas já adultas, 3 filhas que, isto passa-se no período da pandemia, do início da pandemia 2020, elas regressam à casa dos pais, eles têm uma quinta e têm cerejeiras e está na altura de apanhar as cerejas. Então, com esse pretexto, as irmãs vêm para a casa dos pais e uma delas em particular demonstra muita curiosidade em saber sobre o passado da mãe. Em particular sobre uma relação amorosa que ela descobriu que a mãe teve com um homem que, na altura, no presente da narrativa, temos aqui uma narrativa há 2 tempos, no presente da narrativa é um ator muito famoso, muito conceituado. E ela descobre que, noutra vida, não é, noutros tempos, antes dela e as irmãs serem nascidas, a mãe delas teve uma relação amorosa com esse homem, com o Peter Duke. E ela quer saber todos os pormenores dessa história e, enfim, as 3 unem-se para obrigar, de certa forma, a mãe a contar a história que ela não queria contar, mas acaba por contar. E o sumo desta obra, deste Tom Lake, deste Verão no Lago, acaba por ser esse regresso ao passado e a mãe a contar às filhas não só como é que conheceu aquele homem, o início da carreira dele enquanto ator, quando eles conheceram ele não era conhecido de todo, o início da carreira dele como ator, como é que as coisas se desenvolveram, como é que foi o romance deles, como é que começou, como é que acabou, mas também ela não quer explorar muito a relação amorosa, ela é casada, elas têm um pai e a relação do casal aparenta estar muito, muito bem. Ela quer se focar, não se quer focar num namoro antigo, que já vai lá para trás, ela não mantém qualquer relação com este Peter Duke, e ela acaba por falar muito do que foi a experiência dela, dos primeiros trabalhos que ela também trabalhou como atriz, as experiências. Ora, eu fiquei sem bateria, isto cortou-me aqui a palavra, mas vamos lá retomar. Onde é que eu estava? Então, nós temos esta mãe que acaba por contar aos poucos o que foi a sua vida, a sua juventude e o início da idade adulta. A sua tentativa de ter uma carreira enquanto atriz, as experiências profissionais, como é que ela conheceu aquele homem, tudo o que aconteceu na sua vida durante ali um período de alguns anos, bem antes dela casar, ainda era muito, muito, muito jovem. E acaba por ser um pouquinho fofocar, não é? As filhas aos pulinhos empolgadas com a história da mãe, com o período que elas nunca conheceram porque não eram vivas, e a mãe a tentar não falar demasiado, no início algo incomodada com aquela insistência para falar de uma relação amorosa antiga. Foi engraçado pensar nas filhas, na posição das filhas, a ficarem a descobrirem algo sobre a juventude da mãe. Acho que isso é muito interessante, não é? Se calhar nem sempre os pais têm essas conversas com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, para mim, enquanto leitora, foi uma leitura muito morna, porque foi uma leitura um desenvolvimento muito lento, não houve grandes acontecimentos, ainda menos, senti ainda mais uma leitura mais morna do que com A Casa Holandesa.
Para mim, este Verão no Lago foi uma leitura mais para as 3 estrelas, porque no tempo presente nós não temos nada a acontecer, não há nada de extraordinário, nada digno de registro na vida destas personagens. Passa-se tudo no passado, e no passado temos a história desta mulher. É uma história interessante, mas para mim não foi nada por aí além. O que é que fica? Fica a ideia de que o nosso passado não nos define, as experiências que tivemos no passado, ou os projetos, os planos, as paixões do passado podem facilmente ficar no passado e não terem reflexo nenhum no tempo presente, décadas mais tarde. Mas que é sempre bom e inocente, de certa forma, relembrar e partilhar as nossas vivências com aqueles que mais amamos e passar assim um bom tempo. Bem, foram estas as 2 experiências que eu tive com a obra de Ann Patchett. Não sei se vou continuar a ler o trabalho desta autora, porque são 2 obras que foram boas leituras, uma melhor que outra, mas não foram leituras impactantes que ficassem como favoritos ou obras que eu vou recordar daqui a muito tempo. Portanto, não sei. Digam-me vocês nos comentários se têm alguma experiência de leitura com a obra desta autora e o que é que acharam. E se me recomendam uma terceira leitura. E por enquanto, fico por aqui. Peço-vos que deixem like neste vídeo se gostam deste conteúdo e subscrevam ou partilhem o canal com os vossos amigos, amigas que gostam de ler, para fazermos crescer aqui o canal durante o ano de 2025. Partilhem o canal, partilhem este vídeo e boas leituras para todos. Beijinhos, até ao próximo vídeo.